Trata-se de um projeto cujo sentido é articular uma opinião, um conceito sobre democracia, visto a partir, obviamente, dos movimentos sociais, de governos democráticos, de intelectuais progressistas, mas uma visão a partir, obviamente, do sul global. Nós fizemos o lançamento desse projeto no dia 21 de fevereiro, no auditório do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, e agora nós iniciamos o segundo ciclo, depois daquele primeiro lançamento, deste projeto. Esse segundo ciclo ele é estruturado de forma diferente do primeiro, ele é um processo que tem a intenção de ser bastante orgânico, é um processo, como já disse, portanto estamos, obviamente, começamos quando a gente começou a elaborar, refletir, começamos a planejar, mas damos a largada nele com a presença de vocês aqui na nossa primeira sessão da oficina preparatória. A ideia é que a gente possa, através de uma metodologia de muito compartilhamento, de muita participação de vocês, envolvimento, oferecendo diferentes mecanismos para que um número maior de lideranças ativistas como vocês, como nós todos aqui, possam participar, mas que vai ter o seu ápice em novembro, numa articulação muito relevante que a Secretaria-Geral nos permitiu fazer, lá no G20 Social, inclusive tendo como produto um conjunto de apresentar, né, depositar nos materiais que esta edição do G20 vai oferecer a próxima, cuja presidência e sede será a África do Sul, um conjunto de propostas sobre esses temas. Nós vamos aqui apresentar essa metodologia para vocês, apresentar aquilo que a gente já organizou como tal, os materiais que já estão disponíveis, e depois, inclusive, a construção desse texto, como que a gente está fazendo, e depois abrir um espaço para a gente poder conversar. Mas, antes disso, eu queria convidar os nossos, o Tarso, nessa ordem, o Tarso, nosso ex-governador aqui do Rio Grande do Sul, ministro da Justiça, pelo INPE, e na sequência Silvia Siqueira pela Open Society Foundations, e depois o Gustavo Westermann pela Secretaria-Geral, para fazer uma saudação a todos e desde já agradecer aos três, às suas entidades, aos seus companheiros, colegas de trabalho, que, participando ou não dessa ou daquela atividade, estão contribuindo muito com esse projeto. Agradeço a presença de todos, vou imediatamente aqui passar para o Tarso, fazer a nossa saudação, e depois Silvia, depois Gustavo, e retomamos aqui. Tarso, deixa eu ver se eu te... Está me ouvindo? Será que ele caiu? Estão me ouvindo, Jorge? Agora sim, Tarso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, ministro, pela sua presença. Por favor. Eu que agradeço o convite e a companhia de vocês. É com muito orgulho que eu falo no colegiado, né? Tem esta função, este projeto de desenvolver um grande debate sobre a questão democrática, a questão da equidade, a questão das relações internacionais que pesam sobre isso. Eu já tenho participado de vários eventos, no Instituto, representando o Instituto Novos Paradigmas, e também convidado por outras entidades em outras esferas, né, de debate, de construção de ideias. Mas acho que esse aqui é um fórum muito privilegiado. A gente não precisa medir palavras para explicitar, evidentemente, o que pensa, né? Não é um fórum de debate político para ganhar o debate. É um fórum de construção teórica, construção de ideias, construção programática,
que alimenta uma vertente do campo democrático hoje, particularmente o campo social-democrata em especial. E eu começo por aí. A social-democracia, aquela que nós conhecíamos no século passado, ela se encontra numa situação deficitária. Né? E isto não é, como podem pensar ou teorizar alguns teóricos mais afobados, não é uma questão de traição política. Trata-se, na verdade, de um descompasso que está relacionado com a reestruturação da sociedade capitalista em escala global, nas escalas nacionais, onde a social-democracia é forte para governar, a ponto de se perceber que os sujeitos orgânicos da social-democracia tradicional, os polos orgânicos de negociação, de composição e de luta também, né, eles estão dissolvidos, eles estão modificados, eles não são mais os mesmos. Né? Então, este déficit da social-democracia leva para a busca, nos leva efetivamente, necessariamente, para as buscas das causas dessa situação deficitária. O que está ocorrendo em escala global para que, no terreno nacional, a social-democracia vá para o centro, ou vá para a centro-direita, ou passe a compor um determinado conjunto de forças para ajudar no poder forças que, em última análise, não representam aquele programa ideal, aquele tipo ideal programático que vem do século passado. Ora, isso está ocorrendo porque houve também uma reestruturação da sociedade de classes que atingiu duramente o terreno político sobre o qual a social-democracia se escorava. Não só a social-democracia, mas o socialismo em geral. Eu estou falando aqui na árvore social-democrata, né, que veio lá do começo do século passado e tem várias vertentes. Né? E esta destruição, né, não foi uma destruição criativa, né, como faz o sistema capitalista em alguns episódios históricos. Foi uma destruição mesmo. Né? Os partidos comunistas vêm perdendo a sua força, os partidos trotskistas, revolucionários, eles continuam pequenos e sem capacidade de ter efetividade na luta política, e a velha social-democracia ela foi se voltando para si mesma, sem conseguir examinar as raízes da sua crise e fazendo os acordos políticos de sobrevivência, com algumas exceções, evidentemente. Né? E aqui é possível citar Portugal e Espanha, por exemplo, onde a social-democracia alcançou uma brecha, né, no meio das árvores, né, das florestas partidárias todas, e compôs uma correlação de forças capaz de redespertar, né, a curiosidade pelo ideal social-democrata e pelos princípios de equidade e igualdade que ela sempre pregou, desde o século passado. Bem, existe um outro fator de ordem material, né, que se transforma numa estrutura formal de poder, que é a força normativa do capital financeiro hoje em escala global. Nós sabemos que os orçamentos públicos todos, não somente dos países que têm déficits orçamentários, mas, e dos países que têm um endividamento pesado, né, em escala global, mas dos próprios países desenvolvidos. Eles são constrangidos pelos movimentos que o capital financeiro faz para manter as suas reservas de valor capaz de fazer a movimentação das suas dívidas, capaz de fazer a rotatividade das suas dívidas e continuar planando, continuar surfando, né, numa onda desenvolvimentista tradicional. O caso mais extremo é o caso dos Estados Unidos. Né? Nós sabemos que os Estados Unidos é uma composição entre o republicanismo e o republicanismo democrático, mas tem uma forte vertente social-democrata dentro da política americana, que se expressa hoje de uma maneira muito potente. Né? Mas mesmo os Estados Unidos, com todo o seu potencial econômico, é um país hoje devedor. Né? Quem controla a maioria dos títulos públicos americanos, do Tesouro americano, é a China. Portanto, um outro sujeito político global que interfere, né, mundialmente na economia, na política e na cultura e se prepara para disputar a hegemonia com os Estados Unidos. Um outro aspecto que também deve ser levado em consideração
nessa discussão é o surto de guerras. O surto de guerras provocados dentro do sistema capitalista tradicional, que tem sujeitos que a gente não consegue, muitas vezes, nessas guerras, identificar quem é quem. Né? O conflito da Palestina, né? O genocídio que está ocorrendo na Palestina, ou os crimes de guerra que estão ocorrendo lá, para ser um pouco mais suave, quem sabe fazer uma formulação mais abrangente, né? Eles representam, eles estão dentro da luta de dois sistemas. Um sistema imperial, né, tradicional, colonial imperial, que é o Império Americano, e outro sistema imperial emergente, que vem, né, da derrubada da União Soviética e do surgimento de um país capitalista extremamente avançado e também militarizado, né, que é a Rússia, a antiga Rússia soviética. Então, ali, nós vamos verificar que Israel, por exemplo, né, tem um primeiro-ministro de extrema-direita que é apoiado, né, por várias monarquias árabes que se interessam mais pelo território da Palestina do que propriamente pelo destino do povo palestino. De outra parte, nós temos, né, a França, a Alemanha, os Estados Unidos disputando também vamos dizer assim, o patrimônio material, né, que está nos despojos dessa guerra, a sua influência territorial e o seu equilíbrio financeiro dentro do sistema global. Então, a emergência das guerras também tem levado uma confusão extraordinariamente potente dentro das formações de esquerda. Eu confesso, por exemplo, que dentro do meu partido é possível verificar mais ou menos 5 ou 6 posições diferentes sobre aquele conflito. Né? Não há um entendimento, né, sobre aquele conflito, apenas há um entendimento de uma coisa importante que a gente aqui em Porto Alegre trabalhou isso de maneira muito sistêmica, desde a época do nosso primeiro governo aqui. O Mauri Cruz deve se lembrar muito bem disso. Nós dizemos o seguinte: nós reunimos lá na prefeitura a comunidade árabe e a comunidade palestina e assumimos um compromisso de não importar os conflitos e respeitar os direitos democráticos dos palestinos aqui no Brasil, lutar para isso, respeitar a comunidade israelí, né, e não trazer o conflito para cá. Hoje, isso é impossível de fazer, né, com esses ataques sanguinários que Israel vem fazendo, em resposta a um ataque também sanguinário, evidentemente, de uma formação político-militar, né, de caráter terrorista, na minha opinião, que fez aquela chacina que envolveu centenas de pessoas. Não se sabe exatamente o número ainda, mas foram centenas de pessoas, milhares de pessoas que foram soterradas, né, naquele conflito, naquele ataque que as forças armadas paralelas da Palestina fizeram sobre o território israelí. Então, eu coloco todas essas questões para problematizar. Eu acho que tem 2 pontos centrais hoje, 2 pontos centrais no plano da política. Não estou entrando aqui nas fragmentações políticas originárias, né, das identidades, das políticas identitárias, mas tem 2 elementos centrais hoje em escala global que podem ser projetados dentro da questão democrática. Né? E o Brasil está dentro de um deles, que é acabar com a guerra na Palestina. Então, é de uma parte a luta pela paz, com todos os condicionamentos que isso aí determina para qualquer Estado nacional, a luta pela paz, e de outra parte, a luta pela igualdade, a luta pelos direitos, a luta pela substantividade do projeto social-democrata que está incrustado em todas as constituições modernas, pelo menos nos países, né, de nível intermediário, com força hoje internacional, como o Brasil. Paz e igualdade. Igualdade de direitos e busca da igualdade social. São 2 elementos centrais para se pensar na questão da democracia, na questão da equidade, na formação de um novo internacionalismo político, democrático, em última análise, para derrotar, para bloquear o fascismo emergente que levanta, né, as suas cabeças em momentos de crise, como está fazendo hoje no continente europeu e também aqui na América Latina. Então, eu deixo a vocês a minha saudação, o meu abraço e a minha satisfação de estar participando aqui deste evento. Muito obrigado, Tarso. Obrigado por nos emprestar o prestígio da tua presença. O Tarso, que é presidente do Conselho do INPE.
Querida Silvia, por favor. Boa noite, gente. Vocês conseguem me ver e me ouvir? Muito bem, Silvia. Perfeitamente. Ah, que ótimo. É que eu tô com um problema de conexão que eu nunca tive, mas arranjou de ocorrer exatamente agora. Mas que bom que também escutei a fala integral do Tasso, escutei o início da nossa reunião enquanto vocês chegavam. É, e eu acho que aqui, acho que o Tasso faz nosso ministro, né, traz uma fotografia que nos convida muito a olhar esse panorama internacional, a responsabilidade e compromissos do Brasil. E enquanto Open Society, eu acho que começar também dizendo a vocês que a Open cada vez mais, né, firma o seu compromisso com a defesa dos direitos humanos, da equidade, da justiça, e a gente se sente muito honrados em poder apoiar esse processo de construção coletiva do que pode vir a ser essa democracia a partir do sul global progressista. A gente tem a consciência que cada vez mais raça, gênero e território são questões fundantes ao se repensar ou ao se redesenhar um marco democrático a partir do Brasil, a partir do Sul, para o mundo. E principalmente porque na Open Society a gente tem a compreensão, e aí quando eu falo na Open Society, eu estou incluindo nossa liderança, nossa presidente, a Binaife, os vice-presidentes de programa das regiões, as diretoras, inclusive Heloísa Griggs, que é a diretora da Oportunidade e Aberturas Democráticas na América Latina e Caribe. E a gente tem a compreensão de que o Brasil ocupa um lugar-chave, já ocupou no passado, voltou, principalmente, eu vou dizer assim, depois de 10 anos, né, de 2014 a 2024, nessa tensão, mas o Brasil volta, retoma com a reeleição de Lula, assumindo em 2023 um caminho muito mais complexo. O mundo não é o de 2003, mas, ao mesmo tempo, com muitos os desafios que vieram desse momento histórico, também vieram com eles muita gente envolvida e um saldo organizativo, principalmente dos últimos, talvez, 6 anos, ou até mesmo ali, né, de quando da reeleição de Dilma. O Brasil tem um saldo organizativo muito grande que permitiu também essa vitória do Lula nas urnas em 2022. A gente sabe também que do papel que o Brasil tem, né, o papel que joga ali nas conversas, nas negociações, tanto nos BRICS, no G20 e também nessa construção até a COP30, da influência e no apoio que o Brasil é para outros países, e não só, inclusive, do sul global, mas do planeta, né, ou se repensar esse novo modelo democrático. E eu acho que eu termino colocando para vocês que, e aí por falar, né, do caminho, a Open Society está olhando bastante sobre como é que a gente apoia processos democráticos como esse aqui, né, pessoas que eu conheço de diversos outros lugares, que estão contribuindo com a democracia a partir de outros processos e estratégias, e a gente sabe que essa também é uma oportunidade de trazer novos conceitos para a democracia, né? Para fazer com que a democracia entregue mais no cotidiano das pessoas. E o quanto que, por exemplo, conceitos aqui para a gente na América Latina, como o bem viver, ele é possível de ser repensado a partir de uma lógica dos povos que tem uma ética civilizatória de cuidado com a natureza, também de respeito entre si, mas, sobretudo, de coletividade. Então, eu acho que
esse processo, Jorge, que você tem liderado, principalmente com o Gustavo, na conversa com lideranças políticas, mas também lideranças sociais, e é muito bom que nessa etapa esse debate se abra para a gente envolver outras pessoas da região, mas de trabalhar também nessa perspectiva de que sujeito coletivo é esse que discute essa democracia e o quanto que é importante também envolver nessa discussão, nessa lógica, envolver no desenho do documento que foi apresentado também vozes de diversas gerações, de diversos lugares, tanto temáticos, mas também territoriais, para que esse documento seja apresentado com o máximo de diversidade possível. Então, também parabenizar vocês pela iniciativa, cada pessoa aqui presente, pela energia que está colocando, pela escuta e pela contribuição no processo. É isso, e que a gente tenha uma boa conversa aí essa noite. Obrigada. Muito obrigado, Silvia. Gustavo Westermann, por favor. Jorge, meu querido, boa noite, obrigado. Me senti muito contemplado pelo Tarso e pela Silvia, então fica mais fácil aqui, por isso serei bastante breve. Grande satisfação, Tarso, um prazer vê-lo aí, e a todas e todos presentes. Bom, gente, é aquela história, né? A democracia no mundo inteiro está passando por um período de crise, mas ela é resiliente, né? Então, acho que essa é a grande lição, e o que eu acho que a gente tem, e o desafio que temos hoje é exatamente encontrar as formas para evitar o avanço da extrema-direita, né? A gente está vivendo um período muito complicado, período de polarização, um período no qual polarizar interessa a muita gente, e eu acho que a ideia um pouco dessa discussão que a gente está tendo aqui é como, então, a gente consegue formas para fortalecer os processos democráticos, e quando eu falo democracia, eu falo no plural, né? Porque a gente fala em democracias, mas especificamente falando desse projeto, que é um projeto que me fascina, e desde o início eu realmente me encantei por ele, né? Um projeto, essa oportunidade de, com o Instituto Novos Paradigmas, com a Open e a Secretaria-Geral da Presidência, da gente avançar nessa discussão. Eu acho que a gente tem muito avanço, a gente tem muito a avançar, e muito espaço. Eu acho que num fórum como esse, estou vendo aqui agora, somos em 47 pessoas, eu acho, para a reunião, né, Jorge? Não sei se mais ou não. 55, Gustavo. 55. Então, eu acho que é um grupo como esse, e daqui pode sair tanta coisa boa. E daí, já partindo para o final da minha brevíssima reflexão, eu acho que a gente inicia agora uma nova etapa, né? A gente já teve uma etapa muito importante desse projeto, desse ciclo de discussão, que foi lançar o debate, né? Foi colocar na mesa e foi mostrar que a gente não está de brincadeira, que a gente realmente precisa estudar, a gente precisa identificar formas mais eficazes de impedir o avanço da extrema-direita e fortalecer os processos democráticos. E nesse segundo processo agora que a gente tem, essa ideia também de linkar um pouco com o espaço do G20, eu acho que pode ser muito interessante a gente poder levar essa discussão, avançar isso agora, discutir como fortalecer esse processo na América Latina, no Sul global, mas em todo o mundo, e levar isso para dentro do G20, que é tradicionalmente considerado um espaço imperialista, né, um espaço hegemônico. Como a gente leva essa discussão para esse espaço, para um diálogo com países tradicionalmente não democráticos, e como a gente pode enviar recomendações para esse grupo, que quer queira, quer não, é hoje talvez o mais importante na governança global em termos de efetividade, obviamente depois da ONU e tal, mas trabalhar em recomendações concretas do G20 e outras que possam também contribuir para, além do G20, obviamente, para todo o processo de fortalecimento da democracia. Eu acho que é isso. A Secretaria-Geral da Presidência, sob a liderança do ministro Márcio Macedo, está altamente comprometida, completamente comprometida com esse projeto. Essa discussão seguramente é uma das mais importantes nos dias de hoje. Acho que o governo também tem muito que aprender com as discussões que vão sair daqui. Acho que a gente tem avançado muito
mas também tem derrapado muito, e a gente precisa aprender com nossos erros de uma forma madura e responsável. E é isso, contem com a gente, vou estar aqui acompanhando a discussão, todos os outros processos, a gente está reforçando o time na SG para acompanhar essa discussão, né, Jorge? A gente está agora com a chegada da Yumi e a Carla, que está aqui, que é uma satisfação vê-la, um timaço da SG, os bons quadros da Secretaria-Geral envolvidos. Então, só tenho a agradecer, parabenizar o Jorge, Silvia, querida, pelo apoio, o Tarso pela satisfação de falar aí uma mesa com ele, todas e todos aí presentes, contem com a gente e vamos chegar em novembro com um diálogo maduro para que a gente possa levar lá para o seminário final uma discussão sólida e que possa impactar o Brasil, América Latina e o sul global inteiro. Obrigado mesmo, viu, gente? Valeu. Obrigado, Gustavo, Silvia e Tarso, que fizeram uma saudação a todos. Bom, nós falamos aqui de um projeto organizado em 4 ciclos. Portanto, estamos tratando hoje do início do 2º ciclo. Então, já fiquem convidados para participar não só da reunião de hoje, de todo o processo do ciclo 2 e depois das iniciativas que ainda estão em aberto, que vamos construir com vocês para o 3º ciclo e para o 4º ciclo no ano de 2025. Mas eu queria, então, rapidamente, aqui nós vamos só ainda usar um tempo da reunião antes de abrir para uma conversa, para explicar o que se deu no ciclo 1 e a metodologia desse 2º ciclo. Juliana, se puder nos falar do relatório, do documentário, do ciclo 1, eu agradeço. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer participar dessa conversa. Muitos daqui eu contatei, fiz e apresentei o projeto também. Eu sou Juliana, integro a equipe do projeto Democracia, Equidade e Enfrentamento ao Autoritarismo. Integro a equipe técnica do Instituto Novos Paradigmas, liderado pelo Tarso. E brevemente eu vou falar aqui, a gente já no ciclo 1, a gente desenvolveu um relatório substantivo que está no site, a Valéria depois vai colocar, para algumas pessoas eu já disponibilizei. É um relatório denso, um relatório substancial do debate que ocorreu em fevereiro de 2024, e também a gente aprofundou alguns conceitos e alguns referenciais teóricos que nos possibilitaram a chegar até aqui. E, claro, ainda vamos aprofundar muito, porque esse tema é um tema candente e é um tema que desperta muitas inquietações, né? Porque a extrema-direita está aí, o autoritarismo está aí na nossa porta. E temos aqui também colegas de doutorado, de academia, que estão aqui com a gente também nesse esforço de produzir uma síntese de proposições sobre democracia, equidade e enfrentamento ao autoritarismo. É um prazer e me coloco aqui à disposição de todos aqueles que já têm o meu contato. Eu vou enviar também por e-mail e por WhatsApp o nosso relatório que a gente produziu e que gerou esse 2º ciclo. Agradeço. Obrigado, Juliana. Desculpa, falei em cima de ti. Obrigado. Bom, nosso projeto, Democracia, Equidade e Enfrentamento ao Autoritarismo, focou nesse ciclo 2 para o tema do enfrentamento ao autoritarismo. Retomamos a democracia, a equidade, evidentemente, mas o enfrentamento ao autoritarismo. E o processo consiste no seguinte, de trás para diante. A princípio, né, Gustavo, dia 15 de novembro, lá no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, onde o G20 Social estará reunido, e acredito que várias, se não todos aqui, de um modo ou de outro, já estão envolvidos. Nós queremos apresentar um documento robusto que aprofunde esse documento que a Juliana fez referência, mas que vá muito além, e que ele seja compartilhado por todos. Ele não será uma propriedade
da Open, ou da Secretaria-Geral, muito menos do INPE, mas será compartilhado para que a gente possa robustecer a nossa atividade, mas, neste caso, de forma compartilhada, em aliança. E entregar a caixinha, ao repositório, para a África do Sul, um documento de propostas sobre democracia, equidade e enfrentamento ao autoritarismo. Esse é o ápice, 15 de novembro. Preparando isso, nós pensamos em uma oficina, um processo de oficina de elaboração, que consiste em 3 sessões. A primeira, a de hoje, a apresentação, tirar dúvidas, o conhecimento entre todos aqui. A segunda sessão dessa oficina, no dia 17 de setembro, a ideia é que a gente possa, nesta, dedicar a debater propostas. E a terceira sessão, uma sessão que visa já começar a convergir nos grandes conceitos, no documento, tanto o resumido das propostas, quanto o robusto. Além disso, vamos abrir um processo de consulta por formulário aqui, de forma digital, para que as pessoas possam ir para além dessas reuniões, das sessões, né? Possam ir contribuindo e que a gente também vá agregando pessoas no processo. Então, queremos que cada um aqui também seja um participante ativo no sentido da elaboração coletiva, mas também chamando para esta grande coalizão de entidades, de lideranças, de opiniões que a gente faz aqui, para se somar às demais do G20 Social, evidentemente, também. Então, Valéria, temos assim já alguns documentos metodológicos, são referenciais, e a Valéria rapidamente vai dizer para vocês onde encontrá-los. Então, boa noite para todos, para todas. Basicamente, nosso desafio enquanto equipe de comunicação é fazer com que todas as informações, os documentos que vão sendo produzidos e as atividades cheguem até vocês, né? Eu peço que, se puderem também compartilhar com outros colegas, com outros contatos, os conteúdos que vocês recebem vão ser muito bem-vindos na nossa lista de distribuição. Vou compartilhar a tela, porque o lugar onde a gente tem como concentração de todos esses documentos, onde vocês encontram tudo não só sobre o ciclo 2, mas sobre também o projeto, é o site do INPE. Então, se vocês me permitem, vou compartilhar a minha tela. Estão vendo tudo certo, Jorge? Ok? Então, aqui é o site do INPE, né? Depois eu vou colocar ali no nosso chatzinho o link, né? Então, aqui a gente tem... Deixa eu entrar aqui. Vocês estão compartilhando? Vocês estão vendo a tela, por gentileza? Estamos vendo sim, Valéria. Pode seguir. Sim. Legal que eu não consigo fazer ela mexer, nem ela andar. E olha que foi testado, hein? Maravilha. Vamos tentar por um outro caminho. Só um minutinho. É o frio aqui de Porto Alegre que Bilal, que congela as juntas. Vamos ver por um outro jeito. E agora? Todos enxergam? Sim? Enxergamos e está se movimentando, Valéria. Olha aí, então agora é só sucesso. Bom, esse é o site do INPE, né? novosparadigmas.com.br, vou colocar depois ali no nosso chat. Aqui na nossa aba a gente tem todas as atividades do INPE, mas vou mostrar na capa, que é o lugar onde a gente encontra tudo já de cara, né? Aqui nos vídeos vocês encontram um produto muito especial que a gente fez, com a participação, inclusive, de muitos que estão aqui nessa sala, que é o documentário Vozes pela Democracia, que foi produzido durante o ciclo 1, né, no evento em Brasília, em fevereiro desse ano, então está aqui. Também tem outros eventos que a gente fez com muito carinho aqui, em especial um feito a partir de um evento que fizemos em Lisboa, vale também a pena assistir em função da Revolução de Abril, então, depoimentos muito interessantes. Mas aqui está o Vozes pela Democracia, que é uma espécie de um resumo de depoimentos, de falas, de todas aquelas pessoas que estiveram lá participando do ciclo em Brasília e que, de alguma forma, contribuíram com esse conteúdo. E aqui nas nossas atividades a gente tem informações sobre os eventos, né? Então, aqui a gente colocou em primeira mão, já na capa do site, o evento de Brasília,
Aqui vocês conseguem entrar e ler mais sobre o que foi a programação, quem foram os participantes. E aqui a gente tem o evento de hoje, que é o evento do ciclo 2, que é essa nova etapa do projeto Democracia, Equidade e Enfrentamento ao Autoritarismo. Aqui em atividades, a gente vai entrar em todos os eventos e a gente vai encontrar esses documentos que o Jorge e a Juliana estavam fazendo referência. Então, aqui a gente tem o relatório do ciclo 1, né, da atividade de Brasília, vocês podem assistir o documentário, tem uma galeria de fotos, tem informações sobre o hot site que a gente colocou no ar quando o evento estava acontecendo, ele permanece ali com algumas informações importantes, e aqui a gente encontra, então, o projeto do ciclo 2, essa trilha toda que nós vamos percorrer até chegar ao dia 15 de novembro, lá no Rio de Janeiro, e aqui o termo de referência que dá conta de todo o processo do evento e todas essas etapas de metodologia e tudo isso que dá conta do evento. Um outro link importante aqui também no menu é o DDF, que nos leva lá para o portal onde a gente tem a revista DDF, que é um ambiente de discussões, de trocas, de interação, de publicação de artigos. A gente está para colocar no ar, nos próximos dias, a próxima revista, com artigos dos participantes que estiveram em Brasília, inclusive na sala tem vários que vão me mandar essa semana, né, um artigo que está faltando, estão com seus lugares reservados, né, garantidos para participarem dessa edição que vai retratar todo o processo lá de Brasília, que foi em fevereiro desse ano. E claro que esse ciclo aqui também, todos já estão convidados, inclusive, a contribuir com artigos. Nós vamos abrir também depois uma edição referente ao ciclo 2. Então, todas as nossas atividades a gente procura também ter como base uma série de conteúdos científicos, acadêmicos, com embasamento, né, que nos dão também sustentação para as nossas discussões. Então, basicamente, esses são os ambientes que a gente encontra as informações do INPE, e eu vou interromper aqui, e eu vou colocar ali no chat também o meu e-mail, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem que alguém seja colocado nas nossas listas de distribuição de conteúdos, também vai ser uma oportunidade de vocês entrarem em contato comigo, e aí a gente vai organizando e vai disponibilizando também algum material que vocês precisem para dúvidas, a gente está à disposição. E, claro, a gente tem as nossas redes sociais do INPE, ali no site vocês também conseguem localizar a nossa página no Instagram, no Facebook, acessar o nosso canal no YouTube, onde todos os nossos materiais estão lá também. Então, conteúdo é o que não falta, espaços para participar também não, e a gente está à disposição, então, de vocês para qualquer contribuição e qualquer questionamento. Era isso. Obrigada. Obrigado, Valéria. Estou vendo aqui na tela a Sandra, nossa diretora executiva do INPE, que também participou ativamente. As pessoas vão aparecendo e desaparecendo aqui na tela. Então, eu vou... Bom, nós agora transitamos para abrir a conversa entre nós, mas a gente bolou também um método para o debate, e o Enéas vai apresentá-lo. Mas consiste em a gente estabelecer um acordo de pauta entre nós aqui. E então, peço ao Enéas que faça essa abertura, tem 4 intervenções já programadas, 5, e vamos depois abrir 10 ou 12, conforme o nosso tempo. A gente tinha previsto chegar nesse ponto às 19h30, são 19h25, acho que fomos... Ou a gente previu errado, ou fomos muito bem até agora. Enéas. Obrigado, Jorge. Boa noite, gente. Também quero aproveitar para manifestar também um agradecimento muito especial. Só um pouquinho. Estamos aqui lado a lado e o som estava reverberando. E várias organizações também da sociedade civil que a gente chamou e convidou para estar participando desse processo aqui representados, né? Vários companheiros de luta de diferentes frentes de luta, né? A partir também desse convite do INPE aí para a gente se somar nesse processo de construção dessa agenda, desse documento, desse posicionamento tão estratégico e tão importante também para as organizações da sociedade civil que atuam nos diferentes campos, né, na agenda de direitos humanos,
e nas diferentes agendas que a gente efetivamente. Começo talvez falando um pouquinho pelo inverso, e aí começo a passar também um pouquinho a palavra. A gente bolou e pensou uma estratégia, pelo curto prazo que a gente tem, e também por entender que estamos todas e todos envolvidos em diferentes frentes nesse momento da agenda do G20, né? Vários e várias de nós aqui estão também envolvidos em outros espaços. Boa parte das organizações da sociedade civil que aqui estão acompanhando o processo via C20, que está sendo coordenado pela BONG, inclusive, cuja articulação, várias organizações aqui são afiliadas, estão envolvidas. O W20, que também toca o tema dos direitos das mulheres, uma série de organizações que estão ativas, envolvidas nessa agenda. Então, tem, dentro dos vários espaços de debate e de articulação, vários e várias de nós também estão envolvidas. E aí, por isso, nessa dinâmica, e é muito posto isso também, de que essa agenda aqui proposta pelo INPE também, ela não é uma agenda concorrente com outras agendas, ela é uma agenda que se soma também a processos que estão rolando e que quer dialogar e fazer interface também com as outras agendas que estão rolando. Amanhã mesmo, no Rio, todas e todos nós aqui sabemos, tem uma agenda bem importante, envolvendo sociedade civil, envolvendo o governo, né, no processo de orientação, inclusive, da agenda e da pauta na sequência. Bom, brevemente, nós pensamos 2 processos para avançar nessa dinâmica de construção. Começo pelo segundo, né? A gente vai elaborar, estamos formulando e vamos desencadear esse processo de consulta a partir da sexta-feira dessa semana, um formulário, né, que a gente quer que chegue de forma mais ampla, mais ampliada, né, a diferentes espaços, articulações e parceiros da sociedade civil, pessoas, organizações, movimentos, articulações, né, que não podem estar também nesses momentos de debates coletivos, né, mas que também receberão esse formulário a fim de poder contribuir via formulário também com sugestões de propostas para que a gente também possa acolher essas propostas e depois no processo de sistematização utilizá-los também no processo de construção do documento final. Então, a partir de sexta-feira, a gente vai desencadear um processo mais ampliado e disseminado de consulta também via formulário, como uma estratégia de a gente chegar a um grupo maior de organizações, de pessoas, e buscar uma análise também mais diversa, efetivamente, a partir das diferentes leituras e de propostas que possam vir. Ao mesmo tempo, nós definimos também e avaliamos que seria uma estratégia bem importante a gente chamar algumas pessoas, né, que atuam, né, no âmbito da sociedade civil organizada, no âmbito da academia, né, e que atuam nas suas lutas, seja de direitos humanos, seja de direitos das mulheres, seja da agenda internacional, do debate no espaço acadêmico, da agenda de democracia, né, para que elas pudessem trazer para nós alguns subsídios, algumas provocações, efetivamente, para a gente startar o debate e aprofundar esse debate com as demais organizações e com as demais representações envolvidas nesse processo. Então, a gente está num diálogo já bastante fluido e interessante nesses últimos dias. Estamos aqui hoje com a Carmen, né, que é do SOS Corpo, do movimento feminista, né, e que atua, né, o próprio Instituto SOS Corpo, além da luta feminista, tem na sua agenda, na sua pauta, efetivamente, a agenda da democracia como uma agenda estratégica, como uma agenda importante, né. Temos também o Paulo Carbonari, que faz parte do Movimento Nacional de Direitos Humanos e que trabalha efetivamente o tema de direitos humanos nesse diálogo efetivamente com a agenda da democracia, com o tema da equidade, com o tema também do enfrentamento aos extremismos. Temos também a Maria Helena Rodrigues, né, que atua no campo de direitos humanos também já há muitos anos, né, há vários anos, e que agora está com uma atuação além de estar na academia, no âmbito do debate das relações internacionais, atuando também no âmbito de uma análise e acompanhamento da agenda dos BRICS, e que a gente entende que joga uma força muito forte nessa agenda do Sul Global, no âmbito da democracia. E temos também a Ana Júlia, né, que atua na academia e que também atua nessa parte envolvendo espaços digitais, de comunicação, e que tem acompanhado esse debate, outro debate muito estratégico e importante, que joga uma força muito grande também nessa agenda da democracia.
Então, convidamos essas 4 pessoas para que elas possam, a partir da formulação de um sumário, de algumas linhas que a gente definiu e entende que são estratégicas e importantes e que ainda estão em diálogo, em construção com eles, né, para que a gente pudesse também, a partir daí, trazer algumas provocações. De modo que, na sequência, eu vou passar a palavra para cada um deles, poder fazer uma intervenção breve, aqui rápida, de 3 a 5 minutos, né, daquilo que eles estão trazendo como elementos de provocação, né, para esse debate, para essa discussão e para essa formulação, e depois, na sequência, a gente também abre para que as pessoas que aqui estão possam também fazer, a partir das questões que eles estiverem levantando e de outras questões, suas contribuições aqui na sequência. Carmen Cita, podemos começar contigo? Bem-vinda, Carmen. Agora. Com a gente. 5 minutos, viu, Enéas? Ok. Faz assim quando faltar um. Mas eu estou brincando, gente, porque se eu for só ler a ementa que o Instituto propôs, já dá quase os 5 minutos. Mas eu vou tratar aqui do qual é o núcleo, né? A questão central que eu acho que dá para trazer no texto 1, que é o texto que tem como tema exatamente o tema geral do projeto, que é a democracia, a equidade e enfrentamento ao autoritarismo. Me colocaram numa responsa muito grande, mas eu vou tentar ver por onde que a gente pode andar. Claro que a meta é chegar ao G20 com um documento propositivo formulado a partir desse debate, mas o processo em si já é uma riqueza, né? Já é uma discussão que eu acho que vale muito a pena e já pretendo me aproveitar bastante dela e agradeço a possibilidade. Então, uma primeira coisa para essa discussão inicial é a própria democracia, né? Eu acho que a gente tem que discutir um conceito ampliado, que vá para além das institucionalidades e dos procedimentos, quer dizer, pensando a democracia substantiva, mas pensando também para além do Estado, pensar a democracia no Estado, na sociedade, entendendo a sociedade não apenas como sociedade civil, mas pensar a democracia na vida social, discutindo a cultura política, discutindo o cotidiano, né, e as relações sociais que conformam esse sistema capitalista, patriarcal, racista que a gente vive. Porque se a gente pensar a democracia a partir dessas relações sociais, implica em democratizar a democracia, mas implica também em democratizar as relações sociais. E acho que isso é um pano de fundo que pode nos ajudar de uma forma mais ampla. Um segundo elemento é situar o momento do mundo. Quer dizer, a gente está vivendo um momento muito especial no padrão de produção e acumulação capitalista atual. Eu não vou deter nele agora, mas eu acho que é muito importante para pensar como ele impacta a perspectiva democrática negativamente. A crise climática, que é outro elemento também muito forte, e também impacta negativamente as possibilidades democráticas, para, a partir daí, fazer a discussão da correlação de força política que está colocada no mundo e no Brasil com o crescimento da extrema-direita. Essa correlação de forças que não é só política no sentido de partidos ou governos, mas também pensando padrões de sociabilidade e de subjetivação que esse momento do mundo que tem a ver com a forma como se produz a desinformação, de como se captura as subjetividades para efeito de lucro, né, através dos dados. Então, como tudo isso tem potencial de ampliar as desigualdades que já estão demarcadas nesse sistema. Então, essa perspectiva que eu acho que pode abrir o debate para a discussão da relação entre democracia e direitos humanos. Pensando a democracia como um regime que permite o conflito e coloca os direitos no centro do conflito. Então, pensar os direitos humanos não só como normativa e nem como
ciclos que se abrem ou que se fecham, mas como um elemento que é conflitivo na sociedade e que, neste momento do mundo, se torna mais conflitivo ainda. Então, acho que isso coloca em questão, não para que a gente abra mão dos direitos humanos, mas entender que a gente está vivendo um momento da extrema-direita, que tem uma perspectiva fascista, apesar de não nacionalista, né, mas que tem todos os outros componentes, né, de valoração da violência, negação da política, da mentira como propaganda, de um extremo racismo, todos esses componentes típicos do fascismo, como eles colocam em risco a democracia e os direitos humanos, e a possibilidade de conflitividade a partir da sociedade. Então, acho que essa é a dimensão que eu queria trazer, e tentando avançar para a questão das proposições, né, que a gente pensar a democratização na vida social, para além do Estado, implica em um tipo de proposição que não seja só procedimental, não seja só de democratizar o Estado, né? Então, implica, obviamente, o Estado como Estado laico, como Estado de direito, como Estado democrático, mas pensar também a relação política e economia, porque muitas vezes a gente pensa a democracia e sem se ater à questão do desenvolvimento, à questão econômica, como se ela não fosse uma produtora de desigualdade que cancela a democracia. Então, é um pouco essa perspectiva. E pensar a sociedade, também a democratização da sociedade, pensando modos de vida e a convivência, e os padrões de sociabilidade e a cultura em geral, e a cultura política, para a gente conseguir pensar proposições que não estejam nos outros textos, cuja emenda está muito interessante também, vocês vão ver, mas que possa colocar em questão o enfrentamento dos extremismos, não pela negação da radicalidade, mas o enfrentamento dos extremismos pela possibilidade de subverter a ordem, pela possibilidade de pensar a desobediência civil, de pensar processos radicais de mudança, porque o que a extrema-direita está oferecendo e está entregando são processos muito radicais que podem colocar em risco não só a democracia, como até a sobrevivência do planeta. Enfim, estou meio aperreada com essas coisas todas e queria compartilhar os aperreios com vocês para a gente poder refletir junto. É isso. Obrigado, Carmen. Vamos então, incluir pessoal, depois, Enéas, um glossário aqui também de termos. Sim, vamos incluir. Eu ia dizer que é importante a gente ter presente também que, efetivamente, tudo isso vai se transformar em texto, em documento depois, né, nesse processo que a gente está construindo, né, e, efetivamente, essas questões também voltam para debate, para discussão e para apreciação de cada uma e de cada um de vocês, tá? Obrigado, Carmen. Passo já aqui para Maria Helena. Helena, então, por favor. Tá. Boa noite. Boa noite. Gente, estou um pouco gripada aqui, mas vamos aqui. Eu, como mais ou menos tinha suspeitado e já sabia um pouco o que Carmen vai trazer, eu fiz uma opção, e na verdade é o que me cabe, que o ponto, o título da minha parte é uma nova ordem global, democrática e participativa. Então, fazer uma opção realmente trabalhar as questões e os desafios globais da democracia, mas, sobretudo, dentro dessa crise que a gente também pode discutir da governança global, da perda da legitimidade das organizações internacionais, da crise desse multilateralismo que a gente se encaminhava, digamos, para passando de um mundo unipolar para um mundo multilateral, mas que também entra em crises. Então, esse é mais ou menos o pano de fundo. Meu pano de fundo é pensar nessa nova ordem global, ou nesse momento da construção desse novo momento do mundo internacional, qual é o papel da democracia e onde está a democracia.
Então, um pouco é discutir esses conceitos, que eu acho que é importante, os conceitos de ordem global, se efetivamente estamos numa ordem global, como se reconstrui essa nova ordem global, sobretudo no momento de muitas incertezas, no momento de guerras, de crises, de mudanças climáticas, etc., etc., e, sobretudo, de um momento onde a democracia, e não só a democracia nos Estados-nação, sino essa democracia global, ele tem perdido confiança e legitimidade dos cidadãos. Então, isso é, digamos, como meu ponto de partida. Aí eu queria um pouco trabalhar essas organizações internacionais em crise, a apropriação dessas organizações internacionais por umas elites que realmente não representam o conjunto do planeta, para falar de alguma maneira, a desigualdade na participação e a toma das decisões globais, os estados totalitários tomando muita e ganhando muita influência global e tomando muita influência global nessas organizações multilaterais e globais. Então, como olhar um pouco esses novos atores nesse jogo global e como, de alguma maneira, eles estão trazendo e minando a ideia de uma democracia que a gente chamava de uma democracia que a gente pensou que estava caminhando por uma democracia global. E aí eu trabalho algumas questões como esses novos atores, por exemplo, a ascensão e uma demanda de novos atores também, a partir do Estado também, de uma demanda de mais participação, de mais participação na toma de decisões, participação nesses órgãos internacionais e nessa governança internacional. E, por último, eu queria retomar, como o Brasil propôs de sua presidência do G20, ele fala de uma defesa da democracia para um mundo justo, sustentável e transversal. E um pouco retomar essa ideia, retomar esse conceito, na ideia de que isso significa, quais são as propostas realmente para ter uma democracia muito mais inclusiva, muito mais participativa, muito mais transversal, e como e qual, eu queria me aventurar nesse ponto, qual é o papel do G20, que esse é o nosso objetivo fundamental, como promotor dessa democracia nesse mundo mais justo, sustentável e transversal. Então, essa é um pouco a minha discussão. Ok, Helena, obrigado. Acho que também tem um caldo grande de debate e de discussão, né, nesse cenário e da agenda que a gente vem acompanhando e vivendo efetivamente. E efetivamente o espaço do G20 é onde esse debate tem se dado. A crise do multilateralismo está aí, a gente que atua no campo de direitos humanos tem visto efetivamente o sistema global de direitos humanos apitar em nada, efetivamente, né? Não decide nada, não consegue impactar nas grandes decisões, nas grandes questões, né? Então, sistemas que estão em crise e processos de reagrupamentos nesse tema, que é um tema estratégico e forte também nesse debate. Paulo, por favor, compartilhe conosco, então, o Paulo também está aqui com a gente. Então, boa noite, espero que chegue bem aí a mensagem. Eu estou em São Paulo com uma internet não muito ativa, mas enfim, acho que está indo bem, né? Ok? Muito bem. Então, diferente dos dois textos que as colegas já apresentaram, o meu e o quarto texto, eles entram numa segunda parte da proposta, né? Enquanto que a primeira tem uma função mais de situar do ponto de vista de referência e também de elementos de orientação, de posicionamento, né? Os dois textos e o meu, eles têm a função de já desenhar mais concretamente perspectivas e proposições, né? Então, eles são
eles têm uma qualidade mais orientada nesse sentido. E aí, o que me cabe é fazer a leitura dessa relação entre democracia e sobretudo, a promoção da equidade e o enfrentamento dos autoritarismos, e com o viés, o olhar, a perspectiva dos direitos humanos. Então, esse a minha tarefa particular nesse debate. Confesso que é uma tarefa muito difícil, porque, ao mesmo tempo que os direitos humanos significaram, historicamente, uma promessa importante para a superação tanto do autoritarismo quanto para a promoção da democracia, eles também se revelaram, ao longo desse processo, com uma dificuldade gigantesca de construir e de verem construídas pelas próprias democracias processos que os tornassem efetividade, os tornassem realidade no cotidiano da vida das populações, dos povos, e particularmente daquelas que historicamente mais sofreram com essas opressões. Então, esse é um pouco e quando na proposta ver, bom, qual é a possibilidade de um novo ciclo de expansão dos direitos humanos, eu levei um susto, porque a minha leitura é que talvez a gente tenha a nossa maior dificuldade das democracias contemporâneas seja exatamente verificar a hipótese de uma perspectiva de retomada, de uma perspectiva de expansão. Então, a minha preocupação, ela vai nessa direção, assim como preocupação, como pano de fundo, e me interessa particularmente, aqui vou só colocar isso, assim como elemento de construção, né, em que medida, nessa perspectiva de alternativas e proposições, né, ainda não cheguei a formular do ponto de vista das materialidades dessa proposição, mas me interessa observar esses elementos de situação e esses elementos que se colocam nesse contexto, prestando atenção para ver três aspectos, ou seja, qual é a força insurgente, qual é a força transformadora, qual é a força articuladora que se poderia verificar nos direitos humanos, na sua relação com a democracia e com a realização da equidade, da igualdade, em que medida a gente pode, a partir das experiências construídas nos últimos anos pelos movimentos, pelas articulações, pela dinâmica da luta social e por direitos, como é que essas dinâmicas poderiam ganhar essas três qualidades, digamos assim, nesse processo, que poderiam exatamente permitir e que conteúdos demonstrariam essas novas perspectivas desse ponto de vista. De um lado, para enfrentar uma crescente desigualdade que está presente, que certamente também as colegas vão trabalhar, o tema de uma certa promessa não realizada que o desenvolvimentismo carregou consigo, né? E também uma certa redução dos processos democráticos pelo viés do procedimentalismo excessivo, né? Então, ou da democracia como mero cumprimento das regras. Então, por outro lado, a gente assiste nos movimentos altermundistas ou do sul global na segunda metade do século XX, também uma construção de alternativas que, por um tempo, foram, digamos assim, segundo uma certa leitura, acreditaram excessivamente num certo horizontalismo, né, e uma crítica duríssima e de dificuldade de enfrentamento das verticalidades necessárias aos processos democráticos. Então, esse ponto. De um outro lado, digamos assim, um certo excesso naquilo que a gente que alguns vão caracterizar como o identitarismo, que não é a mesma coisa que lutas identitárias, são coisas diferentes, portanto, mostrar a diferença desses excessos e, nessa perspectiva, como entra o debate sobre as diversidades, e, por outro lado, também as questões ambientais, ou seja, por um lado, uma certa perspectiva de acreditar que a agenda ambiental sozinha poderia carregar as grandes transformações e, ao mesmo tempo, as limitações que essa agenda pode trazer. Então,
eu situo por aí questões de ordens diversas e que pretendem dialogar com como uma perspectiva, digamos assim, insurgente, transformadora e, portanto, carregada, em certo sentido, de, digamos assim, um novo universalismo, uma nova capacidade de força de materialização e, portanto, também de construção, ou não, né, do limite de construção da redistribuição necessária à realização tanto da democracia quanto dos direitos humanos. Então, um pouco esse é o desenho, e aí, bom, não tenho um posicionamento ainda definido, mas me interessa fazer análise dessas questões e sugerir proposições nesse sentido, ou seja, primeiro, perspectivas, e segundo, proposições que possam traduzir os limites possíveis aos direitos humanos nesse contexto e os limites, e, ao mesmo tempo, as potencialidades da democracia e da construção da igualdade nesse contexto. Então, é um pouco esse o desenho, uma combinação sempre muito difícil, necessariamente difícil, mas, ao mesmo tempo, importantíssima, que é essa relação entre democracia, equidade, igualdade e direitos humanos, que, digamos assim, segue sendo, infelizmente, ainda uma grande promessa, mas ainda pouca efetividade na dinâmica histórica até agora vivida pela humanidade, pelos povos, e, sobretudo, por aqueles e aquelas que, historicamente, não alcançaram a condição sequer do reconhecimento como sujeitos e, por vezes, sequer a realização dos seus direitos como efetividade, como materialização. Então, esse é um pouco o cuidado que eu vou procurar desenhar nesse desafio. Valeu, Paulo. Obrigado. Vamos, então, para o nosso... Oi, Enéas. Ele caiu a internet dele, ele está tentando voltar. Vocês não estão na mesma sala? Pois estamos, não sei o que acontece. Para ele ir aí no teu. Não, está voltando ali. Ele não pagou a metade dele da conta. Oi, gente, voltei aqui, desculpa aí. Então, acho que foi a empolgação aqui. Estamos indo para o nosso quarto texto, então gostaria também de convidar a Ana Júlia para que ela possa expor aqui para nós um pouquinho a linha do trabalho dela, né, como proposta. Olá, boa noite a todos e todas, um prazer estar aqui com vocês. Então, o quarto texto que ficou para mim eu até já mudei a proposta de título para não retomar tanto os debates anteriores, né, para a gente conseguir dar profundidade em todos os textos. O meu vai focar na questão da integridade da informação, enfrentamento à desinformação e democracia, uma perspectiva do Sul global. A gente sabe que desinformação na política não é um fenômeno novo, mas desde o avanço das redes sociais, das big techs, a gente tem visto uma inversão completa do sistema informacional, que gera danos diretos nos sistemas políticos partidários, na própria informação e acesso a políticas públicas e assim por diante. Então, a ideia é discutir um pouco dessa relação entre integridade da informação, que é um debate que vem sendo proposto também no âmbito do G20, para se contrapor à temática de sempre combater e enfrentar, fazer um debate propositivo, né, da integridade da informação e como isso se relaciona a uma democracia melhor e mais saudável, principalmente a partir da perspectiva do Sul global. Essas plataformas, grandes plataformas, são todas do Norte global, elas têm acessos diferenciados para pesquisadores no Norte global, elas acatam muito mais as políticas e regulações dos países do Norte global, e em relação ao Sul, a gente tem visto um menor grau de preocupação, digamos assim. Então, debater a democracia como um valor social e cultural nesse novo século da digitalização,
como esses processos históricos e culturais impactam a nossa formatação da cultura política e a relação não só dos brasileiros, os latino-americanos, mas das populações do sul global com acesso à tecnologia e como esse acesso chega em diferentes locais. E, a partir daí, discutir um pouco do papel do acesso à informação e o cerceamento que esses processos desinformativos vêm causando nos nossos processos políticos, não só eleitorais, né? Por fim, focar um pouco no papel das big techs nisso, como elas vêm ditando muito dos nossos processos de informação, seja pelo ranqueamento de algoritmos, seja pelo direcionamento de conteúdos extremistas, trazendo inclusive alguns estudos de casos recentes que nós fizemos no Instituto Democracia em Cheque, e principalmente propostas de como melhorar essa interlocução e sanar esses desafios que são cada vez mais latentes em diferentes países, mas acredito que no sul global, por nossas desigualdades históricas e diversos processos que os colegas já mencionaram, a gente tem aí um caminho ainda um pouco mais árduo para enfrentar em relação à desinformação e o papel dessas grandes empresas. De forma geral, é isso, estou super à disposição para comentários e adições, e é um prazer participar desse grupo. Obrigado, Ana. Então, gente, quero agradecer aqui as 4 pessoas, a Carmen, a Maria Helena, o Paulo e a Ana, né, que estão nesse processo de construção aí, e de produção também desses sumários a partir de uma provocação de ementa feita pelo INPE, né, num processo de alinhamento efetivamente das questões que teremos que fazer na sequência, mas também para esse momento de escuta de inclusões, de sugestões, de questões, de modo que devolvo, Jorge, aí para ti a palavra, para que a gente possa também na sequência, temos ainda aí uma meia hora para que a gente possa abrir, né, para algumas intervenções. Obrigado. Obrigado, Enéas. Bom, vamos fazer um bloco aqui, a princípio de 10 intervenções, mas a gente vai manuseando o tempo aqui. 3 minutos, e também se passarmos alguns poucos minutos, não é problema, faz parte. Várias pessoas já foram saindo, outras ainda sairão antes do fim da reunião, então eu queria agradecer a todas, chegamos a um topo aqui, se eu não me engano, Valéria e Daia, de 56 pessoas. Isso, 56 pessoas. Também quero dizer que tem uma foto ali com o Jorge Branco, é o Gustavo, que está nos ajudando aqui com o link, é o Gustavo Moraes também do INPE, agradecer a ele. E, por fim, nessa passagem, dizer que toda essa metodologia, ela vai evoluindo, e nós vamos evoluindo o registro naquele termo de referência que a Valéria deu o endereço para vocês. Por exemplo, na atual versão ali publicada, estão as 4 emendas que a Carmen, Maria Helena, o Paulo, a Ana fizeram referência, mas elas vão se alterar ao longo desta semana em função já do primeiro debate. Então, a gente vai constantemente fazendo evoluir também os registros escritos para que a gente não se perca e todo mundo que acessar vai acessar, dentro do possível, no estado da arte da construção. Esse é um processo de acumulação. Nossa ideia é criar o maior número possível, factível, gerenciável também, de mecanismos de envolvimento e participação. E acho que todos aqui percebem que a participação por escrito acaba sendo uma das de maior perenidade, maior longevidade. Então, 2 linhas ou 20 páginas, não importa. Escrevam, participem daquela consulta, mandem mensagens para nós, todo mundo já tem o seu contato aí, tá bem? A primeira, vou abrir a fila aqui, o pessoal levanta a mãozinha, mas a primeira inscrita é a Sandra, nossa diretora executiva, jornalista aqui. Sandra, 3 minutinhos, olha a promessa. Boa noite, pessoal.
parabéns por esse acervo que a gente já tem, pela qualidade aqui do grupo, pelos materiais que ficaram ótimos, pela ambição no tema. E desde que eu me apresente, eu não conheço a todos, então eu sou Sandra Bittencourt, eu sou jornalista, sou doutora em comunicação e informação. O meu lugar de pesquisa é a comunicação pública e os processos, né, de debates públicos, do debate público no ambiente digital, como isso acaba por afetar, né, a democracia, né, a sua relação com o poder, e, inclusive, acaba suscitando a discussão e a necessidade de outros direitos que até então não pensávamos, né, direitos no campo digital. Então, rapidamente, como o Jorge é meio tirano, me deu só 3 minutinhos, eu vou dizer que eu converso um pouco mais aqui com a Ana Júlia, né, porque traz esse tema. Dentro do INPE, a gente tem feito, tem muitas iniciativas, e eu, claro, como é o meu lugar também, né, de maior conhecimento, de pesquisa, eu acabo focando muito nisso. Participo, coordeno um conselho nacional de mídia e democracia, que está instalado na Fundação Getúlio Vargas, com o financiamento da União Europeia, e dizer que esse é um dos grandes, né, esse campo simbólico onde hoje ocorrem as disputas, ele é muito determinante para todo o resto que a gente possa discutir aqui. Então, chamar atenção para a importância disso, mas dizer também, talvez já como sugestão, Ana, o que a gente está trabalhando agora nesse 7º ciclo do Conselho, por exemplo, é a questão do combate à desinformação e o uso abusivo da inteligência artificial, né, que é um dos maiores desafios para as eleições, de uma maneira geral, né, de acordo com os especialistas nacionais e internacionais. E isso é muito relevante, a gente pensar nessa regulamentação, que não pode visar, como tu diz, apenas prevenir riscos, né, mas também habilitar um futuro em que essa tecnologia amplie o nosso potencial humano de maneira justa, segura e ética, mas é um tema que está em tela, né, e que eu acho que conversa com todas essas questões e com o que a gente está pensando para esse segmento, né, pensar nesses processos comunicacionais, interacionais, e com essas novas ferramentas que surgem aí, que desvirtuam uma série de coisas e que realmente modificam, né, o nosso modo de fazer e de pensar a política. De outra parte, é muito interessante que na vida concreta, na vida real, a gente tem essas inteligências aqui reunidas, que a gente tenha encontros presenciais, que a gente produza, né, tanto conteúdo nesse sentido, que a gente siga fazendo textos mais densos para conseguir influenciar e pensar e disputar, né, esses temas. Viu só, Jorge? 3 minutos, me comportei. Muito obrigada, pessoal. Cumprimentos a todos vocês. Obrigado, Sandra. Esse projeto é a prova que o projeto vai dar muito certo. Wellington, querido Wellington Almeida, por favor. Eu não estou enxergando mais pessoas pedindo a palavra. Pensei que tinha mais gente, já foi que tinha mais gente. Não, é tu. Ou eu não estou enxergando ou não pedindo mesmo. Wellington, por favor. Tá, vou lá até marcar meu tempo aqui. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu conheço muitas das pessoas que estão aqui, alguns eu acho que eu caí aqui na reunião, eu sou professor aqui da UNB, do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania. Agradecer o convite e parabenizar a iniciativa. Eu notei muitos temas aqui, as linhas dos 4 textos, tal. Eu acho que a gente tem aí uma oportunidade de repensar, na linha também que o Tasso Genro colocou no início, uma contribuição brasileira para esse debate sobre democracia, sobre a capacidade ou não de a gente reconstruir algum bloco político no século XXI que consiga sustentar essa agenda, uma agenda de democracia, de direitos humanos, de combate à desigualdade. Não é uma agenda fácil, eu diria isso, assim, primeiramente. A democracia está respirando por aparelhos, inclusive nas sociedades capitalistas assim, avançadas, né? De certa maneira, sim, é um período histórico muito difícil, porque nós estamos numa quadra em que basicamente com as raras exceções louváveis de modo de produção
comunitário, enfim, alternativo de comunidades, a gente tem uma unificação do modo de produção capitalista como nunca antes na história, né? E aquela ideia liberal de que você levaria algum tipo de democratização a essa questão de relações de produção capitalista, ela não se comprova pela China. Quer dizer, a China hoje tem nada a ver com o que a gente está falando de democracia e tem uma relação totalmente integrada no mundo capitalista, no modo de produção. Eu acho que a gente pode pensar também numa contribuição no G20 a partir da nossa região, né? Eu acho que aqui a gente tem uma formulação interessante de política externa, que é essa ideia de um não alinhamento ativo, tem uma produção boa em textos de ex-ministros que participaram desse ciclo aí de governos mais à esquerda e democráticos da América Latina. Também aí tem uma dificuldade, se a gente pensar agora na questão da Venezuela, só pegar os BRICS, por exemplo, praticamente todos os países dos BRICS estão numa posição já de reconhecimento total do Maduro, que demonstra uma dificuldade nossa, do Brasil, de encaminhar a posição que o nosso governo está encaminhando, que eu acho que é uma posição correta, de tentar mediar, de encontrar uma solução. De qualquer forma, e olhando aqui para concluir, eu acho que a gente tem uma contribuição grande para dar a partir do Brasil. Quer dizer, a nossa sociedade, de certa maneira, enfrentou o autoritarismo e se mostrou uma sociedade bastante complexa, no sentido assim mais gramsciano. A gente conseguiu derrotar aqui a extrema-direita, isso não é pouca coisa. A nossa experiência democrática também nas últimas décadas é de uma democracia que construiu coisas diferentes de outras democracias. Quer dizer, a gente tem uma experiência mal ou bem de demarcação das terras indígenas, dos povos originários, e a gente tem uma agenda que é a nossa oportunidade a partir do Brasil, que eu acho que é a questão da desigualdade e a resposta que a gente possa dar ou não de liderar uma discussão climática para a gente se inserir nesse debate de maneira mais efetiva. Acho que o Brasil tem essa possibilidade e é um caminho que acho que aqui todos os temas levantados aí permitem uma boa contribuição nesse debate. Obrigado. Obrigado, professor Wellington. Vai falar nessa sequência o Rogério e depois o Moroni. Mas antes, já que nós estamos bem avançados na reunião, agradecer e registrar aqui a entrada na reunião agora, me disse que ia ser as condições, da professora Cláudia Travasso, está aqui conosco, da direção da Associação Nacional Vida e Justiça de Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid, que amanhã fará uma Assembleia Nacional se transformando seu foco. Muito obrigado, professora, por estar aqui conosco. Depois eu lhe contato para lhe dizer como andamos aqui na nossa reunião. Eu peço desculpas, Jorge, mas eu não consegui acessar o link. Eu te mandei uma mensagem, mas você estava em reunião e não pôde ver. Agora então, nós lhe pedimos desculpa, professora, não a senhora. Sim. Muito obrigado. Prazer estar com todos vocês. Boa noite. E contamos na sequência, mas eu lhe ponho a par do que ocorreu nessa primeira parte da reunião. Obrigado, professor. Rogério. Boa noite a todos, todas e todes. Satisfação estar aqui nesse espaço. Meu nome é Rogério, sou da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens. E o Enéas que me mandou o convite, agradecer, né, Enéas? Acho que é um debate importantíssimo. Eu confesso que eu não li a ementa, não li o projeto, por isso que eu vou fazer uma pergunta aqui. Se vocês puder depois abordar isso, né? Eu acho que pensando assim no processo, acho que essa escuta e essa elaboração coletiva, acho que ela é fundamental, dada a importância do tema, dada a conjuntura, enfim, acho que a importância é dada e é muito grande, né? Mas eu queria entender melhor, eu juro que depois eu vou ler lá no site o projeto, os materiais que tem lá, mas o que está pensado para além do G20, nesse processo agora, né? Você estava dizendo, o ápice vai ser no G20, mas o que em termos de prosseguimento desse projeto, como é que ele está pensado para frente, tá? Fiquei com essa dúvida, se vocês puderem explicar, mas depois eu posso ler também o material
E agradeço o convite e estamos junto aí, tá bem? Um abraço. Obrigado, Rogério. Muito importante a presença de um momento social como o MAB. Rogério, o nosso projeto ainda prevê o ciclo 3 e 4, e que, portanto, que ultrapasse o G20 social. A ideia fundamental é que a gente chegue no fim desses 4 ciclos, deste par de anos, e consiga ter um patamar comum, mas mais elevado e além das fronteiras do Brasil, para sobre o conceito de democracia substantiva. Mas depois a gente retoma isso com calma, talvez uma conversa. Moroni, por favor. Eu anotei aqui do Daniel e da Liege 2 perguntas no chat, depois do Moroni eu as comento ou dou encaminhamento a elas. Moroni. Boa noite, parabéns pelo projeto, pela articulação. Bom, eu sou Moroni do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, e da plataforma dos movimentos sociais por outro sistema político, né? E muitas dessas questões colocadas aqui, a gente debate no âmbito da plataforma, que reúne hoje em torno de 150 movimentos, organizações e tal, né? Mas eu sempre fico me perguntando sobre qual democracia que nós estamos falando, de que democracia nós estamos falando. E as falas apontaram, o projeto também, mas às vezes eu fico com uma sensação e um desconforto, que eu gostaria de externar aqui, que não é só aqui, mas é geral, assim, né? Que parece que a gente trabalha que só tem um modelo de democracia, que é a democracia liberal, com alguns ajustes, né? Que ela pode estar um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais no centro, um pouquinho mais na direita, mas o referencial é a democracia liberal. Só que essa democracia, independente do lugar do mundo que a gente possa olhar, deu errado. Eu acho que a primeira questão que nós temos que reconhecer é que a democracia liberal associada com a questão do capitalismo e do neoliberalismo deu errado. E que não tem como nós sair dessa com esse referencial. Então, o nosso grande desafio, eu acho que é imaginar o que não existe ainda, que a gente fala das novas institucionalidades, porque essa nos trouxe até aqui, a tranco e barranco, mas não nos tira daqui, né? Então, acho assim, a gente pensar, se desafiar, a pensar outros modos da questão da democracia, construir um outro conceito, que eu acho que o conceito de democracia sempre remete à democracia liberal, infelizmente, né? É uma tarefa nossa e de longo prazo, né? Um outro aspecto, além dessa questão que estava colocando, boa parte no mundo não reconhece mais essa democracia liberal como um instrumento que se relaciona com a sua vida, vamos chamar assim, né? Então, nós temos que falar de futuro, nós temos que falar de um outro futuro, porque a gente fica numa posição, muitas vezes, de reação, recuperar a democracia, defender uma democracia que a grande parte da população não reconhece nesse processo, um processo que diz respeito à melhoria da qualidade da sua vida, das suas relações. Aí a Carmen recupera a questão das relações fora do Estado, que são fundamentais a gente colocar dentro nessa perspectiva, né? Porque se a gente quer mobilizar, quer dizer, criar força política, nós temos que falar de futuro, nós temos que falar de uma outra democracia, de outras formas de relações, outra forma de construção do poder, porque senão acho que a gente vai ficar meio que no mesmo lugar, e por isso que a extrema-direita nos colocou o carimbo do defensores do sistema, do status quo, e pegou, que muitas vezes nós somos vistos como defensores desse sistema, que a grande maioria, por N fatores, não consegue se identificar, e ainda bem que não se identifica, né? Que a gente sabe o que é esse sistema todo. Não temos mais inscritos? Ninguém. Juliana, por favor.
Não escrevi, não. Só ia bater palminha. Dedos inquietos. Natália, por favor. Não, provocada. Boa noite, pessoal. Provocada aí pela fala do Moroni, sempre tem. Deixa eu ver se não está muito baixo aqui. Que tem uma cachorra aqui muito chata, eu já estou em casa. Bom, gente, eu também sou da plataforma, mas eu estou. Fechasse, amiga. Natália, tu fechasse sem querer teu microfone. Fechei sem querer. Desculpa, Também valeu, sou da Carmen. Obrigada, plataforma Jorge. e não ouvimos mais nada. Eu disse na sequência, Jorge, que eu estou, no momento, na experiência da gestão pública, faço parte do sistema de participação social e diversidade, mas estou localizada num ministério, né, de infraestrutura, desenvolvimento, que é a integração ao desenvolvimento regional. Então, também me senti bem provocada pela fala da Carmen, né, nesse sentido de trazer uma conexão entre democracia e economia, porque é muito difícil, gente, estar num lugar de uma pasta que constrói infraestrutura, né, que pensa e cuja participação social, a discussão da democracia, o enfrentamento às desigualdades, não só territoriais, mas as sociais, gênero, raça, etnia, tudo isso é fundamental e é de pouca reverberação, se você não tem um conjunto de atores, atoras mesmo, que eu não gosto de atrizes, prefiro falar atoras mesmo, estratégicos para atuar nesses diferentes espaços, né? Aí eu dei minha provocação para vocês do projeto, se eu entendi bem, na ideia lá do G20, a gente vai ter espaços de participação social também, vocês estão pensando a sua ação da entrega desse documento colaborativo, ou se pretendem construir também um evento para chamar atenção para esses temas, e eu acho até que Moroni, Carmen, mas todo mundo também, né? O Paulo Carbonari, quem mais falou, já trazem bastantes elementos interessantes. Já pensou a gente produzir um debate sobre novos paradigmas, não sei se essa palavra fica muito batida, mas enfim, novas reflexões sobre democracia e economia, né, num espaço que onde a economia é um grande, né, grande guarda-chuva, né, para a gente também não ficar só refém do que vem de conteúdo, né, de que vem dos debates oficiais em torno disso, é sempre um momento de muito embate, né? Pensar G20 e sociedade civil, né? Era isso, provocação. Obrigado, Natália. A gente vai respondendo no fim, porque se escreveram a Mara e o Ginei. Mara, por favor. Que nem eu não estamos te ouvindo, amiga. Está fechado teu microfone ainda, Mara. Ainda não te ouvimos, Mara. Tu não está conseguindo abrir o microfone, Mara? Acho que não. Deixa eu te fazer uma sugestão. A gente ouve o Junei, às vezes funciona, é o antigo tapa, soco na TV de válvula, né? Sai do link e retorna. Se é esse o problema de tu não conseguires, talvez funcione. Pode ser? Junei, e depois ouvimos a Mara assim que ela retornar. Fechado o som. Também. Continua fechado, Junei. Continua fechado. Mesmo problema da Mara. Junei é porque está com microfone, com... Oi? Sim, está com o microfone fechado e não está conseguindo abrir.
Eu sugiro tu fazeres a mesma coisa com a Mara. Não sei se a Mara deu certo. Mara, tenta aí o teu... Tá desligado, estamos enxergando que o microfone está desligado. Oi. Perfeito. Dionei, sugiro tu fazeres Agora a foi? mesma coisa. Saíres e Mas sabe o retornares. que aparece aqui para mim, quando eu Ah. estava entrando? Que meu microfone tinha sido desativado pelo número de participantes na sala. Então, deve ter alguma tecnologia automática aí que interrompe o nosso microfone. Mas agora vocês estão me ouvindo? Sim, então, bem rapidinho. Então, boa noite a todos e todas. Saudar a reunião, a iniciativa também, da parte, pelo menos, da ABJD. Estou tendo contato agora com o processo, com o projeto, então, também tenho que entender mais e aí também me apropriar mais dos instrumentos que foram apresentados aqui. Super agradecer ao Enéas, parceiro de muitas agendas e lutas, que nos convidou para esse espaço. E aí, de forma muito breve, né, também pensando um pouco do nosso contexto de luta, né, enfim, a BJD surge para denunciar o golpe, travar uma luta importante nessa mediação institucional em defesa da democracia, mas ela também surge a partir de uma agenda de luta dos movimentos sociais do campo e da cidade. E aí, quando a gente está pensando aqui democracia, o conceito, e pensando também a minha formação jurídica, que se dá também diretamente na atuação dos movimentos sociais, e aí fico pensando nessa linha que o Moroni trouxe, né, de como que a gente pensa, não se coloca para ser mais uma plataforma de formulação distante da realidade concreta. Né? Então, acho que a gente tem esse grande desafio com todo o tema do fascismo, da extrema-direita que permeia o nosso país, a nossa região, né, de como que a gente enraiza isso e cria uma perspectiva dialógica dessa formulação a partir também da agenda e da construção da participação direta dos movimentos sociais e de suas lutas, né? E aí eu acho que, como foi colocado aqui, né, a crítica é importante sobre a questão da democracia liberal, a gente também se abrir, pelo menos para entender ou experienciar novas democracias, né? Novos conceitos de democracias ou experimentos democráticos que os povos estão vivenciando em seus países. O colega que trouxe o exemplo da Venezuela, eu estive lá, né? Então, acho que a gente também precisa se abrir para ler a Venezuela a partir do que a gente lê pelas mídias sociais, pela extrema-direita, quem sabe até fazer essas perspectivas e novos experimentos democráticos na nossa região também. Né? Então, acho que esse lugar nosso é importante para que a gente também possa beber e cada vez mais ir aproximando essa formulação e esse lugar de democracia e direitos humanos nessa relação com a realidade concreta. Então, queria só trazer uma contribuição nesse sentido e dizer que nós ficamos à disposição. Obrigada, Jorge. Muito obrigado, Mara. O Junei voltou? Tá aqui, achei ele. Junei. Bueno, acho que agora... Agora sim, Junei, pode falar. Legal, pessoal, boa noite. Eu sou o Junei, eu componho, junto com o Enéas, e estou em projetos da articulação para o monitoramento dos direitos humanos no Brasil. E, cumprimentando ele, também parabenizando o Instituto, né, Novos Paradigmas, na pessoa do Jorge, pela iniciativa dessa agenda, né, e pensando essa proposta do G20, que coloca essa questão do fortalecimento da democracia, né, dentro de questões como desigualdade, pobreza, mudança climática, que tanto nos afetou aqui no Sul, né, os extremos climáticos que passamos, esse desafio que é colocado, né, diante de retrocessos democráticos que a gente vem vivendo, de autoritarismo, né, nacionalismo, que tá, e a importância que tem o G20 social, que é para enriquecer, né, chamando a sociedade civil para participar do debate. Mas eu acho que, para além das vozes que vão ser ouvidas, como o próprio Instituto se coloca, né, como um agente ativo, reunindo a sociedade civil para fazer proposições, é discutir, talvez, nos textos de proposta também, né, e na incidência
de como que vai haver a mobilização para que essas propostas políticas da sociedade civil sejam, de fato, incorporadas dentro do G20, né? Porque a própria estrutura democrática do G20, de como ele é colocado, existe um consenso entre os países membros, né, para que seja efetivada determinadas propostas, e muitas vezes há uma incidência dos lobbies, inclusive financeiros, das grandes corporações, que podem aí sombrear, né, a sociedade civil. Então, acho que uma das propostas do texto, né, e daquilo que vai ser aberto, é colocar de como que a sociedade civil se mobiliza para dar sustentabilidade e implementar essas vozes que estão sendo ouvidas, né? Então, talvez é algo para a gente debater, não só de uma democracia formal, como o Maroni chama a atenção, né? Mas de democracias que talvez nem os nossos próprios governos aí atendem, né? Ou seja, às vezes nem uma consulta livre, prévia e de boa-fé é ouvida na sociedade civil. E nós estamos falando de democracia, e a democracia no nosso país, no sul global e no mundo, tem deixado muito de lado, tem muito o aspecto formal, mas não tem o reconhecimento. Talvez esse seja o grande desafio, colocar na agenda de discussão como que nós nos mobilizamos enquanto sociedade civil para fazer com que essas propostas, de fato, sejam implementadas pelo G20, né? É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Jorge. Muito obrigado, Junei. Pessoal, nós chegamos aqui às 20h28, 7 pessoas acabaram falando. Pergunto se mais alguém quer falar nesta que é a sessão de abertura de discussão. Então, mais alguém gostaria de falar? O Wellington pediu para complementar, então ele está escrito. Mais alguém? Wellington, por favor. Tem que dar prioridade para quem não falou. Só ninguém pediu ainda. Mais um minutinho aí para ti. Pode falar. Não, tudo bem. Eu acho assim que eu entendi bem essa questão de novos experimentos democráticos, e mesmo essa questão da Venezuela, acho que tem um debate complexo. E a gente está muito insatisfeito, obviamente, com os limites da democracia que foi produzida. Eu não a chamaria de liberal o tempo todo, eu acho que ela sempre foi modulada também pela capacidade dos movimentos sociais, da classe operária ao longo da história, para ir construindo novos direitos, né? Ela é uma democracia que sempre teve uma hegemonia da burguesia, e agora cada vez mais. Mas eu acho que aí, talvez uma ponderação que fazia o seguinte, sem prejuízo de desenho, de novas agendas, eu acho que tem uma questão que nos diferencia da extrema-direita, não necessariamente nos coloca numa posição liberal. É que a extrema-direita quer acabar com o jogo, gente. Ela quer acabar com o jogo. A democracia é um jogo de força, de construção, de organização. Acabou com o jogo, nós estamos mortos. Quer dizer, eu acho assim, apontar por rupturas não é um problema, formular para além dos limites não é um problema, mas se a gente não valorizar os espaços democráticos, por mais limitado que seja, e a eleição do Lula foi isso, eu não conseguiria imaginar o que seria o Brasil hoje com a vitória do Bolsonaro. E isso está muito além de democracia substancial ou não. Acho que assim, acabar com o jogo democrático, mesmo que seja numa visão hoje muito hegemonizada e liberalizante, acho que não nos interessa. Acho que o espaço é um espaço de disputa, né? Se acabar com a disputa, acabou tudo. Obrigado, professor Wellington. A Juliana é a nossa última inscrita. Ju. Não, eu só ia fazer um comentário a partir do que o professor Wellington falou, é que o que está ocorrendo, principalmente na situação brasileira, é que a extrema-direita está surgindo por dentro do sistema democrático. E, ao mesmo tempo, agora ela quer inverter, ela quer romper com isso, porque ela questionou o tempo todo as urnas eletrônicas, o voto auditável, essas questões todas que eles estão fazendo por dentro, e a própria questão do próprio STF também, que nesse momento, como, enfim, na quadra da história, o STF está a favor da democracia, eles também estão
tendo como pauta a destruição desse poder que, nesse momento, é o que está balizando, porque o legislativo em si, a gente está perdendo o jogo pelos valores autoritários que estão sendo colocados, né? Essas reflexões todas. Obrigado, Ju. Pessoal, são 20h31, vamos encerrar por hoje? Bom, tem o famosinho quadro de avisos, mas antes, o Daniel colocou lá no chat uma ideia que evidentemente nos preocupa, não obviamente no sentido literal, porque nós aqui não temos capacidade de estabelecer instrumentos, mas o que pensa o povo sobre a democracia? Bom, isso gera debate sobre povos, o que é, o que deixa de ser, classes sociais. E, obviamente, não se trata aqui de uma ideia de que pudesse haver uma única opinião, mas, efetivamente, isso é decisivo na construção da ideia de igualdade, né? Mas, enfim, está registrada a ponderação do Daniel, eu acho que é um tema relevantíssimo para nós. A Eliege falou dos indígenas. Não, Eliege, não conseguimos, incapacidade nossa, mas nós vamos buscar completar e ter a presença aqui de alguém que possa refletir e colaborar, compartilhar sobre isso. E a Natália falou falou do que do dia 15. Estás correta, Natália, a entrelinha da tua pergunta. Nós faremos um evento, a ideia é um debate. O Gustavo Westermann nos prometeu uma tarde inteira no dia 15 de novembro. Se ele não cumprir, ele vai ver. Então, a nossa ideia, que a gente não está... Vou ajudar a pegar no pé dele, Jorge. Não, ele prometeu, Natália. Sabe que promessa é dívida. Então, a ideia é que a gente possa coroar o processo do ciclo 2, não do projeto, do ciclo 2 lá. Mas coroamento, no sentido de, até mesmo de celebração, de conclusão do ciclo. Mas a gente ainda não sabe exatamente por onde fazer, a não ser a ideia de que seja um grande, bonito e ofensivo evento que represente tudo que a gente vem acumulando nesta ideia bastante orgânica de processo. Por fim, nós aqui estamos preocupados em criar mecanismos de participação. Então, a nossa próxima reunião é dia 17 de setembro, neste modelo. A pauta serão as proposições para o documento curto. Enquanto isso, o documento robusto vai caminhando, mas até lá todos podem colaborar. Temos a revista do DDF, a nossa ideia é diferente do ciclo 1. No ciclo 1, a gente planejou e está fazendo publicar naquele site Democracia e Direitos Fundamentais, que a Valéria mostrou, artigos sobre o tema de um evento passado. Nos apercebemos que talvez seja melhor e uma forma a mais de permitir participação de outras pessoas que não podem, não se dispõem a participar de reunião, fazer a edição sobre este ciclo 2, sobre o tema do enfrentamento ao autoritarismo, durante o ciclo. Então, nós já convidamos a todas, a todos, a escreverem ou planejarem, rascunharem um artigo que não é científico, mas é um artigo de argumentos, né, um artigo de colaboração com quem está lendo, no sentido de pautar o debate, arriscar ideias, enfim. Mas, então, convidamos a todos e queríamos, sinceramente, que vocês se dispusessem. Além disso, nós ainda temos a ideia, talvez, de um outro debate, vamos tentar encaixar aqui por esse meio, né? A Juliana tinha falado de um debate também envolvendo o pessoal do governo, para que a gente pudesse entender não, ter um diálogo, dar vazão a algumas coisas que às vezes não são as grandes decisões do governo, mas elas estão andando e convergem. Também aqui, ocorreu que a gente, eu não sei se a gente vai conseguir, me ocorreu que a gente possa talvez convidar pessoas de fora do Brasil, amigas e amigos nossos, companheiros de navegação
desta invenção aqui que a gente está fazendo, para talvez debater, pessoas do Uruguai, pessoas de Portugal, pessoas da África que a gente tenha contato, talvez até de língua portuguesa para facilitar. Mas, enfim, são essas ideias que a gente vai adensando ao que está lá nos documentos, naquela metodologia. Por fim, eu acho que eu queria fazer referência ao Moroni, que acabou também pautando. Eu acho que a preocupação teórica que ele traz, ela, mesmo que a gente não tenha dito com a nitidez que ele o fez, é exatamente essa. Depois o professor Wellington também bem disse, a democracia ela é liberal nos seus fundamentos teóricos, mas no mundo inteiro não aconteceu nenhum experimento tipicamente liberal. Os liberais não foram capazes de fazer a democracia como regime político. E quem acabou fazendo foram as revoluções, os movimentos sociais. Então, o que está por baixo, ou por dentro, ou acima da ideia é de que a democracia passou, no século XXI, a ser um predicado da sociedade, dos de baixo, enquanto que os de cima partiram para o autoritarismo. Talvez até fazendo referência a princípios e pressupostos da teoria liberal do século XIX, da igualdade formal, mas dizendo que, efetivamente, não é possível achar que a igualdade formal do indivíduo seja suficiente. O que a nossa democracia quer é igualdade substantiva, igualdade para debater com Rousseau e Locke, para ter igualdade também na propriedade, não só uma igualdade de direito individual. Enfim, vamos construir, convidamos todos vocês. O Rafael diz aqui, ó, o professor Carlos Nelson Coutinho já dizia que a democracia nunca foi... Deixa eu puxar aqui, que apagou bem na hora. Burguesa. Nunca foi burguesa. Nunca foi burguesa. Exatamente, exatamente. Bom, eu acho que caminhamos aqui, logo nós vamos fazer a modificação das emendas lá no TR, perdão, no termo de referência. O documentário, Jorge. Oi? O documentário. Sim, obrigado. Nós queremos fazer, vocês viram a Valéria fazer referência àquele Vozes da Democracia. Queremos, talvez, fazer aqui um Vozes da Equidade, ou um Vozes contra o Autoritarismo, ou um Vozes da Democracia, o Retorno, com vocês. Então, a gente vai procurá-los também, talvez até por não presencial, lá no 15 de novembro também, mas aqui pela internet, a gente já ir colhendo depoimentos, manifestações de vocês, que é outro mecanismo de envolvimento e participação. Muito obrigado. A gente... Nós contra a autoritarismo, um título muito bom. Talvez seja esse. Muito obrigado pela presença de todos. A gente não quer que fique restrito à conversa de hoje, mas nós sabemos, e por isso essa cesta de envolvimento, que as pessoas têm inúmeras agendas. Os produtos, os resultados que a gente tiver aqui não são do INPE, falei isso no início, quero falar aqui. Nós fomos incitados pela OPEN, pela Secretaria-Geral, a organizar um processo, mas não somos proprietários dele, nem dos seus conteúdos. O que nós queremos aqui é chegar lá em novembro, no G20, ajudando a construir uma ampla frente, uma ampla coalizão contra o autoritarismo em defesa da equidade e da democracia. Então, vocês proponham, peguem os textos, compartilhem, escrevam, está aberto para todos aqui, dar uso que vocês acharem adequado. Muito obrigado, uma boa noite para todo mundo.